Bom dia Santa Isabel, bom dia Estância Grande. Estamos dando início ao nosso Viamão em Revista, produção e apresentação Itamar Santos, direto do estúdio A da Santa Isabel FM. Você nos ouve no www.radiosantaisabel.com.br. A 13ª abertura oficial da colheita do arroz agroecológico aconteceu em Viamão. Em Viamão temos o assentamento Filhos de Tsepé, território livre de transgênicos e agrotóxicos. Nós vamos estar conversando sobre isto hoje no nosso Viamão em Revista, além de estar dando um espetáculo aí na conjuntura nacional. Vamos trazer novidades aí dos áudios dos políticos pegos na Lava Jato. Esperamos que o juiz Moro prenda bandidos de peles diferentes. Não é só gato do mato que tem que ser preso. Queremos ver as raposa felpuda lá de Brasília baixar aí o presídio, a torre lá de Curitiba, do Sérgio Moro, ou o Sérgio Moro joga só para um lado? A lei do Sérgio Moro é parcial. Mas nós temos bastante assunto hoje e vamos estar conversando com você aí até meio-dia e pouquinho no nosso Viamão em Revista. Hoje, aí parte da manhã, a RS 40 também recebeu aí um trancaço, Alunos das escolas estaduais de Viamão protestam contra a baixa qualidade de ensino do governo Sartori. Vamos estar conversando também com o povo da educação aí a respeito desse trancaço que aconteceu hoje, da greve aí dos professores do CEPERX. Então, nosso programa tá legal hoje. Então, e sempre, gente, com a boa música aí da nossa rádio Santa Isabel. Hoje a nossa trilha sonora é uma trilha sonora aí galponeira. Vamos seguir nessa trilha sonora aí, a gente já volta. 11h32. Rádio Santa Isabel FM, a rádio que tem a sua força. Que sabor reptiliano, são tempos da mesma louca, crioulos e falecidos, de mentes que fazem fama no longo desses malinos, de mentes que fazem fama no longo desses malinos, de mentes que fazem fama no longo desses malinos. 11h40 aqui nos altos da nossa Estância Grande, programa Viamão em Revista. Completa-se 12 dias do governo golpista de Michel Temer e já caiu um Jucá. Já caiu por diálogos gravados aí, onde que Jucá prepara, montava o acordo para derrubar conspiratoriamente a presidenta Dilma. A única vítima dessa história toda que está acontecendo no Brasil. Todas as gravações até agora denunciadas e tornadas públicas, não consta o nome dela como acusada em nada. Então só se ouve conspirador acertar os detalhes aí que o futuro, agora presente governo golpista Temer teria que fazer para estancar a sangria, assim eles chamam,
né, que é a Lava Jato. A sangria seria as denúncias dessa gente que rouba há mais de 30 anos o erário público, né, a riqueza do Brasil. E a gente recuperou aí um áudio, né, onde que o jornalista Boechat comenta aí o diálogo gravado de Jucá, né, que fala em derrubar a presidenta Dilma para deter o avanço da Lava Jato. Vamos ouvir esse áudio aí, que você vai começar a entender o golpe que está em curso no Brasil. E a gente olha, o dia é dia muito quente, não apenas porque estamos aqui numa nova praça, 11ª praça que compõe a Rede Band News e a TV Notícias. Ele é quente porque talvez a notícia mais explosiva, talvez não, certamente a notícia mais explosiva dos últimos tempos, mais ainda dos tempos de Michel Temer, está estampada hoje no jornal Folha de São Paulo. Para quem não sabe ainda, em outras capitais, em outros estados e também no exterior, a Folha de São Paulo traz hoje a transcrição de uma gravação, uma conversa gravada entre o ministro Romero Jucá, homem forte do governo Michel Temer, e um ex-diretor da Transpetro. Cadê o nome dele, Calabigato, desse diretor? Sérgio Machado. Sérgio Machado. E a conversa foi gravada em março. E nesse papo, o senhor Romero Jucá, que é investigado na Lava Jato, o senhor Sérgio Machado também é investigado na Lava Jato, simplesmente articulam ou conjecturam formas de barrar a Lava Jato, formas de implodir a Operação Lava Jato, que, segundo eles, atenta contra toda a classe política. Eles falam aberta e claramente de um grande acordo da classe política para barrar a Lava Jato e colocam como pressuposto do sucesso desse acordo nada mais, nada menos do que o afastamento de Dilma Rousseff. É claro que as idiotices que possam ser ditas por Romero Jucá, por Sérgio Machado, por tantos outros que não querem que a Lava Jato prospere, podem incorporar qualquer tipo de delírio, inclusive a ideia de submeter o país a uma troca de governo em função exclusivamente ou prioritariamente de barrar uma investigação policial, uma investigação da Justiça, do Ministério Público Federal. Mas também há que se considerar que, mesmo que o impeachment de Dilma não tenha decorrido desta conspiração, e eu creio que os fatores são muito mais numerosos, não daria para resumir a isto o movimento que se viu no país em função do afastamento de Dilma Rousseff, mesmo que o afastamento de Dilma Rousseff não tenha sido decorrência de uma conspiração que reuniu forças políticas contrárias à Lava Jato, o fato é que o senhor Romero Jucá, a partir desta revelação, se torna uma figura insustentável dentro do governo Temer. O presidente Michel Temer, que semana passada já viu o mesmo Romero Jucá ser denunciado, ser aberta uma investigação em função de crimes que ele teria cometido antes mesmo, bem antes de ser ministro, não me lembro se em 2009 ou 2010, me lembro agora o ano a que se refere o levantamento pedido pelo Procurador-Geral da Justiça semana passada. O fato é que agora o senhor Romero Jucá aparece na linha de frente de uma revelação escandalosa, absolutamente escandalosa, de um governo que ainda luta em várias frentes para poder se legitimar. Porque a legitimidade do governo Temer não nasce com a sua vitória na luta pelo impeachment. Terá que nascer do exercício do seu governo e daquilo que ele puder produzir. Como está muito no começo, não produziu absolutamente nada, ainda está se assentando aí nas frentes que abriu, o fato é que um ministro com o poder, o protagonismo que o Romero Jucá tem na equipe de Temer, não pode simplesmente ser mantido depois de uma revelação como essa. Isso é simplesmente assustador. E pouco importa o advogado de plantão do senhor Romero Jucá, seja ele quem for, declare que o Romero Jucá jamais pensaria nisso. Desde quando o advogado interpreta pensamento? Bota uma bola de cristal na frente, bota um turbante, fica vendo o que vem no pensamento, nas nuvens, nas cartas, no tarô. Nada, claro, ele pode até não pensar, então falou sem pensar. E seja julgado pelo que falou. Imagine, minha gente, que ele diz que o acordo tem que acontecer, inclusive com o PSDB, porque figuras como Écio Neves, como José Serra, dito por eles, como Aloysio Nunes Ferreira, Tasso Gereissati, esses aí teriam, um deles diz que todo mundo está na bandeja para ser devorado pela Lava Jato.
O Jucá diz isso. Quem não conhece o esquema de Aécio, diz o próprio Jucá. Eu não conheço. Qual é o esquema do Aécio, Jucá? Eu tenho o dever moral de revelar para o país que vocês dizem que vão moralizar? Afinal, o governo não chegou para estabelecer um novo padrão moral na vida pública brasileira? Como é que pode achar que vai ter padrão moral na vida pública brasileira com um ministro protagonista capaz de produzir esse tipo de coisa? O Michel tem que fazer um grande acordo nacional. Tem que convencer o Renan, porque o Renan odeia o Cunha e ele sabe que Michel é Cunha. Tem que chamar o Renan para o acordo, porque senão o Renan também dança. Será que o Renan não percebeu que depois que o Cunha cair, quem vai cair é ele? Suas axilas parecem bonitas depois da depilação? Olhe mais de perto. A depilação irrita sua pele. O antitranspirante Dove com um quarto de creme hidratante ajuda. Tem que ter um impeachment. Depois que saiu essa medida que autoriza a prisão com julgamento em segunda instância sem outra chance de recurso, ou melhor, enquanto o recurso judicial tramita, dizem eles, o bicho pegou. Vai pegar a mim, vai pegar a você. A solução mais fácil é botar o Michel no governo. Presidente Michel Temer, o senhor não tem saído hoje, não. O senhor não tem saído. Ou o senhor vem pelo silêncio e pela inação, ou por um discurso que saia na tangente. Endossa de forma quase que direta essas declarações de Romero Jucá nessa conversa gravada, ou o senhor, para não se comprometer a esse ponto com essa gente, o senhor tem que colocar na rua. Não que antes dessa gravação algumas pessoas tivessem ilusão sobre quem é Romero Jucá. Eu não tinha. Acho que os procuradores da Justiça, os procuradores federais da Lava Jato também não têm. É preciso ser muito crédulo para achar que o Romero Jucá é o Romero Jucá que ele mesmo diz que é. O Romero Jucá a gente sabe quem é. Mas uma coisa é a gente saber quem ele é e o presidente Michel Temer achar que é bem assim, afinal somos amigos do partido, conspiramos juntos, trabalhamos juntos nesse impeachment, estamos juntos, vamos nessa e tal. Outra coisa é aparecer uma gravação na qual o cara diz essas barbaridades. Ou o Michel faz um grande acordo de união nacional, inclusive para proteger o Lula, ou pega todo mundo. A Lava Jato pega todo mundo. Mais uma vez, um fato da vida política brasileira nos coloca diante da seguinte constatação. A gente vem batendo nessa tecla aqui. O maior patrimônio que nós temos, que a nossa sociedade tem, é a Lava Jato. Não é o PMDB, não é o PT, não é o PSDB, não é a Dilma, não é o Temer, não é o Lula, não é nada disso. O maior patrimônio que a gente tem não são os partidos políticos. O maior patrimônio que a gente tem não são eleições a cada 2 anos. Porque isso tudo, essa gente toda, esses partidos todos, essas eleições todas, têm servido para legitimar uma república de ladrões, uma república de bandalheira. Então, o maior patrimônio que a gente tem é algo que possa ferir de morte essa república de bandalheira, e o nome disso é Lava Jato. A Lava Jato precisa ser preservada pela sociedade brasileira, porque os inimigos da Lava Jato estão em todo o espectro partidário, em todo o espectro político, inclusive no que está no governo hoje, liderado por Michel Temer. O presidente Michel Temer precisa tomar uma atitude em relação a essas declarações de Romero Jucá e precisa tomar hoje, Michel. Precisa tomar hoje. Não adianta ficar posando de mordomo de Düsseldorf, falando bonito, em latim, enquanto a lama vai subindo de nível dentro do Palácio do Planalto. O Romero Jucá é um ministro palaciano. É talvez um dos pioneiros na ação que resultou no impeachment. É um dos mais próximos do presidente Michel Temer. Com ele, esteve 200.000 vezes no Palácio do Planalto. Provavelmente foi depois de uma reunião como essa e antes de uma outra que teve esse tipo de diálogo com esse Sérgio Machado. Como é que a gente pode admitir que um ministro conspire contra uma investigação que pretende combater e prender os corruptos do Brasil? Não só isso, como é que é possível ele conjecturar sobre a necessidade de derrubar o governo para interromper essa operação? Esse cara não pode continuar no governo, definitivamente não pode. O presidente Michel Temer tem hoje uma decisão difícil a tomar. Apareceu uma bifurcação na estrada que ele vinha cursando até ontem. Essa bifurcação indica o caminho possível do seu governo, capaz, quem sabe, de colocar algumas coisas positivas no horizonte do país, ou um outro caminho em que ele mantenha ao seu redor, trabalhando, entre aspas, neste mesmo governo, figuras do quilate moral do senhor Romero Jucá.
A escolha é dele. Enquanto isso, só para não perder o fio da meada, está rolando a Operação Lava Jato agora de manhã. Vamos a Curitiba falar com a Letícia Cleide. Fala, Letícia. Esse aí foi o comentário, então, do Boechat. Deu uma aliviada bonita no governo Temer. É o governo Temer com aqueles que ele escolheu. É óbvio, é claro e notório de que ele escolheu todos aqueles que estão comprometidos na Lava Jato. E eu também quero que a Lava Jato atue sobre todos os bandidos da República. Só que hoje, os bandidos da República estão lá no Palácio. Há 12 dias, os bandidos da República estão acastelados no Palácio do Planalto. E por dentro do Palácio do Planalto, sob o guarda-chuva e a proteção do STF, esses bandidos conspiram mais uma vez. Conspiram contra a República Brasileira, contra o povo brasileiro, para se livrar das garras da justiça. Uma justiça seletiva, aonde tem à sua frente Sérgio Moro, que só procura bandido no PT, como se todos os bandidos do Brasil estivessem no PT. Não tem mais tempo de vida para incriminar os petistas. Os que estão presos perpetuamente. Zé Dirceu é um dos acusados do Mensalão e agora do Petrolão, e já recebeu pena que sua condição humana e física não vai aguentar. Vai sair com 100 e alguma coisa anos de idade. Então assim, queremos ver o senhor Sérgio Moro investigar esse cidadão que está dizendo que corrompeu, que conspirou para derrubar a presidenta Dilma, para acabar com a Lava Jato. E hoje, de novo, saiu outra gravação, agora envolvendo conversas entre o presidente do Senado, Renan Calheiros, também do PMDB, e o ex-presidente da Transpetro, o Sérgio Machado. Essas escutas foram divulgadas na edição desta quarta-feira, 25 de maio, hoje, no jornal Folha de São Paulo, e mostram o parlamentar alagoano defendendo uma alteração na lei que trata da delação premiada, para impedir que presos colaborem com as investigações. Então, é promíscuo, é gangue, é coisa de gangue, é coisa de bando, o que está acontecendo no Brasil hoje, aonde que o presidente da Câmara está envolvido em corrupção, o secretário e ministro do governo golpista do Temer é pego em gravação telefônica. Agora o presidente do Senado é pego em gravação telefônica. E o Sérgio Moro continua quieto. E o STF mudo. Não vão prender esses caras, não vão investigar eles. Não interessa investigar esse tipo de bandido? Vamos ouvir o que tem para nos contar o seu Sérgio Machado, sobre o Renan Calheiros hoje. Vamos pegar esse áudio aí. Uma outra gravação publicada hoje pela Folha de São Paulo indica que o presidente do Senado, Renan Calheiros, apoia uma mudança na lei da delação premiada para evitar esses acordos de presos na Lava Jato. Técnica de informação. A conversa foi com o ex-presidente da Transpetro, o Sérgio Machado, e os dois são alvos da própria Operação Lava Jato. Eles seriam beneficiados por essa mudança na lei da delação, que tem sido fundamental para a investigação dos esquemas de corrupção, inclusive a corrupção da Petrobras. É isso, chegou, com certeza o jornal Folha de São Paulo divulgou uma conversa gravada em que o presidente do Senado, Renan Calheiros, pretende mudar a
A reportagem da Folha de São Paulo traz hoje trechos da conversa gravada pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Segundo o jornal, o presidente do Senado, Renan Calheiros, disse que apoia uma mudança na lei que trata da delação premiada, de forma a impedir que um preso se torne delator, procedimento central utilizado pela Operação Lava Jato. Ainda de acordo com o jornal, Renan sugeriu que, após enfrentar esse assunto, também poderia negociar com membros do Supremo Tribunal Federal a transição de Dilma Rousseff, presidente hoje afastado, e que sobre o tema menciona ter em mente o plano A e o plano B. O primeiro seria o semiparlamentarismo e o segundo o impeachment. E disse, segundo o jornal, até se não dá em nada, dá no impeachment. Machado diz a Renan: com as informações que você tem que a Odebrecht vai tacar um tiro no peito dela, Dilma, não tem mais jeito. E Renan responde, segundo o jornal, tem não, porque vai mostrar as contas. De acordo com a Folha de São Paulo, em um dos diálogos com Renan, Machado sugeriu um pacto que seria passar uma borracha no Brasil. E Renan responde, antes de passar a borracha, precisa fazer 3 coisas. Primeiro, não pode fazer delação premiada preso. Primeira coisa, porque aí você regulamenta a delação e estabelece isso. Machado diz ainda, acaba com esse negócio de segunda instância que está apavorando todo mundo. E Renan diz, a lei não pode prender depois da segunda instância. E ele aí dá uma decisão, interpreta isso e acaba isso. E Renan, de acordo com o jornal, diz que, em segundo lugar, negocia a transição com eles, ministro do STF. E Machado responde, com eles têm que estar juntos e eles não negociam com ela. Renan completa, não negociam porque estão pé com ela, Dilma. Ainda de acordo com o jornal, para Renan os políticos todos estão com medo da Lava Jato. E disse que Aécio Neves, presidente do PSDB, está com medo e me procurou. Renan, queria que você visse para mim esse negócio do Teocídio, se tem mais alguma coisa. Contou Renan em referência à delação de Teocídio Amaral, ex-PT Mato Grosso do Sul, que fazia citação ao Tucano. Segundo o jornal, em 2 pontos da conversa, Renan e Machado falam sobre contatos do senador e Dilma com a mídia, citando o diretor de redação da Folha, Otávio Frias Filho, e o vice-presidente institucional e editorial do Grupo Globo, João Roberto Marinho. Renan disse que Frias reconheceu exageros na cobertura da Lava Jato e diz que Marinho afirmou a Dilma que não manda. E Dilma disse a João que vocês tratam diferentemente de casos iguais. E ele dizendo, isso virou uma manada, está todo mundo contra o seu governo. Ainda de acordo com a reportagem, Machado pergunta a Renan como foi a conversa com Lula e perguntou se está disposto a assumir o governo. E Renan respondeu mais adiante, ela tem que se ancorar nele, que é para ir para lá e montar um governo. Esse aí é o parlamentarismo sem o Lula. Ainda de acordo com o jornal, a delação da empreiteira Odebrecht vai mostrar as contas em provável referência à campanha eleitoral de Dilma. Machado respondeu que não escapa ninguém de nenhum partido. No Congresso, se sobrar 5 ou 6, é muito governador, então nenhum. A assessoria de Renan Calheiros diz que os diálogos não revelam nem sugerem qualquer menção ou tentativa de interferir na Lava Jato. E que não seria o caso, porque nada vai interferir nas investigações. Ainda de acordo com a assessoria do senador, opiniões de Renan sobre a possibilidade de alterar a lei de delações e críticas ao presidente afastado da Câmara já haviam sido publicamente noticiadas. Quanto à menção ao senador mineiro Aécio Neves, a assessoria de Renan disse que o presidente do Senado pediu desculpas por se expressar inadequadamente e que o comentário de Aécio sobre Teocídio do Amaral expressava indignação e não medo. A assessoria do Supremo Tribunal Federal informou que o presidente da Corte, Carlos Lewandowski, participou de encontros com integrantes do Poder Executivo para tratar do orçamento do Judiciário e do reajuste do salário dos servidores. Em nota ao jornal, a Executiva Nacional do PSDB informou que vai acionar na Justiça o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, pelo que disse ser uma reiterada tentativa de acusar sem provas em busca de conseguir os benefícios de delação premiada. E pelo diálogo com Renan Calheiros, Aécio manifestou o que já havia manifestado antes, indignação com falsas citações ao seu nome.
Sérgio Machado não foi encontrado, agora de manhã. Procuramos a defesa do ex-presidente Lula e não conseguimos contato. A assessoria da presidente afastada Dilma Rousseff não retornou nosso contato. Ana Luísa, Chico. Então, gente, isso aí é a Rede Globo, né, dando a sua versão da realidade das conversas aí, aonde aparece nitidamente que o presidente do Senado negocia com o Sérgio Machado a mudança na lei da delação premiada. Então, é claro e notório que o Sérgio Machado, sendo indicado pelo PMDB e presidiu a Transpetro entre 2003 e 2015, está sabendo, né, de como funciona muito bem o esquema dentro da Petrobras. Então, os operadores do Petrolão sempre foram os mesmos de sempre, desde o tempo do governo de Fernando Henrique Cardoso. O grande erro do presidente Lula não foi ter afastado essa gente de dentro da Petrobras. Esse foi o grande erro. E agora, esses ladrão tentam a todo pano levar o Lula e a Dilma junto. Então, mas para isso tem que ter prova, né? E para isso também tem que ter prova do que os caras estão dizendo contra os caras do PMDB. Mas para isso tudo dar certo, né? O Sérgio Moro, o STF tem que deixar de ser golpista e tem que fazer a lei ser cumprida. E esse cidadão se desligou da petroleira, da Petrobras, após as denúncias envolvendo desenvolvimento do esquema de corrupção investigado na Lava Jato. O diálogo divulgado nesta quarta-feira pela Folha de São Paulo, o ex-presidente da Transpetro sugere a Renan um pacto para tentar pôr fim à crise política e econômica, porque passa o que seria, né, passar uma borracha no Brasil. Essa borracha seria apagar os crimes desses criminosos, para eles continuar cometendo crime e o povo brasileiro não saber. Em resposta, o presidente do Senado pondera que antes de passar a borracha precisa fazer 3 coisas, sugerindo que seu diagnóstico foi recomendado por integrantes do STF. Ele não menciona, mas no entanto, o nome do ministro da Suprema Corte, que avalizariam o ponto de vista dele, né? Primeiro, não pode fazer delação premiada de preso. Primeira coisa, porque aí você regulamenta a delação e estabelece isso. Observou o Renan no diálogo com o Sérgio Machado. Não pode fazer delação premiada de preso. Né? Esta foi a fala, né, do Renan. O segundo ponto que ele destacou, para tentar arrefecer a crise, apontando na conversa gravada, antes do Senado de afastar a Dilma provisoriamente da presidência, seria a petista tentar negociar uma transição com os ministros do STF. Então, ele aponta para a chantagem em cima de Dilma, de como o STF também soubesse dessa chantagem. Então, a conversa dessa gente se incrimina, se auto-incriminam, porque eles dão a entender que o STF também estava chantageando a Dilma e não queria que a Dilma continuasse investigando as questões da Lava Jato. Sérgio Machado, então, questiona o motivo de Dilma não negociar com integrantes do Supremo. O senador responde, porque todos os ministros do STF estão pé da vida com ela, enfatizou. Ela, Dilma, disse, Renan, eu recebi aqui o Ricardo Lewandowski, querendo conversar um pouco sobre uma saída para o Brasil, sobre as dificuldades, sobre a necessidade de conter o Supremo como guardião da Constituição. O Lewandowski só veio falar de aumento, isso é uma coisa inaceitável, acrescentou o Renan Calheiros.
A assessoria do STF, melhor dizendo, afirmou para a Folha de São Paulo que o presidente do tribunal jamais manteve conversas sobre suposta transição ou mudanças na legislação penal com Renan ou com Dilma. Mas, nas entrelinhas, nos bastidores, fica claro de que o Supremo Tribunal chantageia Dilma para que Dilma apoie, né, a mudança na lei e pare com as investigações. Quando Dilma diz que, literalmente, não ia ficar pedra sobre pedra. Né? Dilma não aceita a chantagem do STF, não aceita a chantagem do Cunha, não aceita a chantagem de Renan e, por isso, Dilma é golpeada. A lei diz que não pode prender depois de segunda instância. E ele, o STF, aí dá uma decisão, interpreta isso e acaba isso. Reclama o presidente do Senado. Sérgio Machado é ex-deputado e ex-senador e foi citado nas delações premiadas do ex-diretor da Petrobras, o Paulo Roberto Costa, e do senador cassado Delcídio Amaral. O Ministério Público Federal apurou que o presidente do Senado teria recebido propina de contratos da Transpetro, na época em que a subsidiária era presidida por Machado. Com medo de ser preso, o ex-dirigente da subsidiária da Petrobras procurou Renan, o senador Romero Jucá e o ex-presidente da República, José Sarney, do PMDB do Amapá. O teor das conversas com Jucá, no qual o parlamentar de Roraima defende um pacto para barrar a Lava Jato, foi divulgado pela Folha de São Paulo na última segunda-feira, dia 23. A repercussão negativa do caso levou Jucá a pedir demissão, melhor dizendo, do Ministério do Planejamento do governo de golpista e conspiratório de Michel Temer. Sérgio Machado fez um acordo de delação premiada com a Procuradoria-Geral da República, relator da Lava Jato no STF, o ministro Teori Zavascki,